Por que que eu preciso da justiça de Deus? Amém? E eu vou hoje falar disso aqui de uma maneira que eu creio que isso vai te ajudar a compreender por que que nós precisamos da justiça de Deus. Tem muita gente que não entende. Eu creio que isso aqui vai ficar muito claro hoje. Até o pessoal que vinha nas sextas-feiras, né, participar daqui, ouvindo sobre a justiça de Deus, eu creio que vai ficar ainda mais claro para você. Amém? Então, para a gente começar, presta bem atenção. Nós vamos começar aqui em Hebreus, capítulo 9. Eu vou sair um pouquinho de Romanos, mas depois a gente volta. Versículo 27. Hebreus, capítulo 9, verso 27. E aí eu vou pedir para você toda a atenção hoje, para que você possa entender o que é a justiça de Deus e por que que eu preciso tanto da justiça de Deus. Acharam aí Hebreus 9? Então tá bom. Versículo 27. Encontraram, igreja? Amém? Vamos ler então? Olha que coisa interessante, tá? Se você não conseguir abrir na Bíblia, acompanhe ali no telão. Não tem problema nenhum, tá bom? Olha só, presta bem atenção agora. Por que que eu preciso da justiça de Deus? Para você entender a justiça de Deus, é necessário que você entenda isso aqui, ó. O que, pastor? Vamos ler? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Vindo depois disso o quê? Então olha para mim aqui para você entender. Olha só. Aqui, aquela doutrina, né, a doutrina da reencarnação, ela já, na nossa concepção, no entendimento bíblico que nós possuímos, ela cai por terra com esse argumento aqui. Ou seja, não existe a reencarnação. Pastor, eu vou morrer e depois eu volto, aí eu morro, eu volto. Não, não tem. Se alguém porventura achava que isso existia, né? Às vezes a gente ouve alguns argumentos, pastor, eu acho que outra reencarnação, eu estou, olha, pagando o karma, porque olha, não é possível. Não, não existe isso. Ok? Mas o que ele está dizendo é o seguinte, ó, como aos homens está ordenado morrer o quê? Então, queridos, nós só temos aqui nessa terra uma única chance, uma única vida. Essa que você está vivendo agora, ela não vai se repetir. Não vai ter replay. Entende? Não vai ter uma segunda chance. A vida que você está vivendo aqui, ela é única. Aí o que que ele diz? Depois que a pessoa morre, vem o quê? Depois disso vem o quê? Vem o juízo. Então ele diz que depois que a pessoa morrer, ela vai se encontrar diante de quem? Diante de Deus. E como que vai ser esse encontro diante de Deus? Em um tribunal. Por isso que para nós entendermos sobre a justiça de Deus, você vai precisar trazer na sua mente a cena de um tribunal. Só assim para você compreender o porquê da justiça de Deus. Então o que ele está dizendo? Que quando nós morremos, nós vamos nos encontrar diante de Deus em um quê? Tribunal. Agora olha para mim. Eu estou meio que pregando como se eu estivesse pregando para quem não conhece a Bíblia, a palavra, as verdades, ok? Tá? Se você morresse agora, crente, mas eu creio que você está preparado. Tá. Se você morresse agora, e aí, ao morrer, você está diante desse tribunal. Você estaria preparado para esse tribunal? Entendeu agora? Por que eu preciso da justiça de Deus? Porque ao homem cabe morrer, viver uma única vida, morrer uma vez, ele estará diante de um tribunal. A questão é, se nós estivermos diante desse tribunal, nós estaremos preparados para ser julgado nesse tribunal? E ser o quê? Absolvido? Então eu quero que você, olha só, eu quero que você agora faz de conta que você não é crente. Ou não é uma pessoa que segue, que está frequentando a igreja. Eu sei que você já entendeu muitas realidades, eu sei que você já compreendeu sobre justificação, mas faz de conta que não. A depender dos seus atos, presta bem atenção, a depender dos seus atos, das suas ações, da sua vida, do seu dia a dia,
A depender disso, se você morresse agora, uma suposição, tá, queridos? Não é uma, tá, irmã Geralda, né? Você vai viver muito, sim ou não? Né? Mas é aquilo que também diz, né, irmão? Para morrer basta o quê? Pode acontecer, né? A fatalidade, pode ou não pode? Eu não quero, eu quero que vocês vivam até 120 anos ou até Jesus voltar, amém? Mas vamos supor que acontecesse agora, aí você morresse. Você está diante do quê? Do tribunal. Quem é o juiz? É Deus, é Deus. Quem é o juiz? É Deus. Entendeu? É Deus. Não são os juízes da terra. Os juízes da terra, eles julgam as ações, os atos de um momento. Deus julga uma vida. Deus julga as intenções do coração. Deus julga os pensamentos. Então imagina, você está diante daquele que tudo vê. Você está diante de quem? De Deus, ok? Você estaria preparado para esse julgamento? Pensa bem. Na hora que Deus começasse então a fazer o julgamento, no final desse julgamento, presta atenção, igreja, para você entender, tá? No final desse julgamento, você seria condenado ou absolvido a partir das ações, a partir da sua vida vivida até hoje. Você seria o quê? Condenado ou absolvido? O que vocês acham? Esquece agora de ser crente. Você seria o quê? Esquece de ser crente. Você seria o quê? Todo mundo seria o quê? Condenado. Não seríamos? Tá. E qual é a condenação? A gente vai para onde? Você iria para onde, crente? Para o inferno. Agora, o que é interessante? Aí que você vai começar a entender isso. Nós temos que, para a gente poder entender a justiça de Deus, você tem que manter assim o tribunal. Aonde um dia eu estarei diante do Senhor, prestando contas de tudo que eu vivi, prestando conta da minha vida, das minhas ações, dos meus atos. E quando eu me encontrasse nesse tribunal, será que eu seria absolvido ou eu seria condenado? Será que eu estaria preparado para isso? Agora minha pergunta é, quem quer estar preparado para esse dia? Quem quer estar preparado para esse dia? Amém? Quem quer estar preparado? Porque o que acontece? Como muitos crentes não entendem o que é a justiça de Deus, o que já aconteceu com eles, muitos ainda vivem aflitos com esse dia. Esse dia. Por não entender o que é a justiça de Deus, que Paulo está pregando lá em Romanos, muitos ainda ficam pensando nesse dia, não é verdade? Aí é dito para nós, olha, vai ter um telão, quem já ouviu isso? Aí você já fica como, crente? Vai estar exposto, vai passar até os seus pensamentos, aí você fica como? Misericórdia, Jesus, aquele dia, o grande dia! É colorido, é colorido, não é preto e branco não, é 4K, é 8K, né, irmão? Vai ser um negócio assim, você vai ver, o negócio vai ser... Aí como é que a gente fica? Misericórdia, não é verdade? Mas por que nós ficamos assim? Porque muitos ainda desconhecem o que é a justiça de Deus. Então, tendo em mente que haverá um julgamento, tendo em mente que haverá um juízo, tendo em mente que haverá uma prestação de contas, a questão é, queridos, como é que nós chegaremos nesse dia diante de Deus? Mas aí é que entra o quê? A justiça de Deus. Deu para entender? Então, para a gente poder entender melhor, Diegão, Romanos capítulo 3, Romanos 3, e nós vamos ler aqui de Romanos, capítulo 3, o versículo 9. A partir do versículo 9. Romanos 3, 9. Pode manter a NVI, tá bom, Diego? Aí pode manter isso. Acharam? Olha para mim. O que nós vamos ler agora? O apóstolo Paulo, ele vai mostrar para nós que se nós chegarmos nesse tribunal, aqui está o veredito. Aqui está a conclusão que o juiz nos dará ou nos daria
nesse tribunal. Quem é o juiz? Deus. Amém? Por quê? Para ninguém ter sombra de dúvida de qual seria o seu veredito. Então é muito interessante porque a carta aos Romanos, como é que ela vai começar? Paulo vai falar da justiça de Deus, ok? Só que a partir do versículo 17, ou seja, o 18, ele vai começar a falar sobre o quê? Sobre o veredito. Ele vai explicar primeiro qual é o veredito, por que ele está falando sobre a justiça de Deus. E aí, a partir do versículo 18, ele começa, capítulo 2, capítulo 3, ok? Então, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Romanos, capítulo 3, versículo 9. O que concluiremos, então? Temos alguma vantagem? Segura. Pastor, sobre o que Paulo está falando? Obviamente que eu deveria buscar com vocês os capítulos, os versículos anteriores, mas é muito extenso, não vai dar tempo. Mas eu vou resumir para você aqui. Nesse momento, quando ele diz, o que concluiremos, então, e temos alguma vantagem, ele está falando para o judeu, ou para os judeus. Por quê, queridos? Porque quando Paulo começa lá no versículo 19 do capítulo 1, ele vai começar a apresentar a humanidade e ele vai dividir ela em dois grupos. Quais? Aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que conhecem a Deus. Os que não conhecem a Deus é aquele povo que Paulo sempre chama de gentio. E os que conheciam a Deus é o povo que Paulo chama de judeus. Agora, por que ele fala? O que concluiremos então? Temos alguma vantagem? Porque os judeus, então, diante do argumento de Paulo, eles chegaram ao seguinte: então, Paulo, se tanto faz aqueles que não conhecem como aqueles que conhecem estão no mesmo pé de igualdade, qual é a vantagem que nós temos? De ter a lei, de ter os profetas, mas qual é a vantagem de nós termos isso? Aí Paulo fala, temos alguma vantagem? Paulo fala, de maneira nenhuma. Então Paulo está dizendo, não importa se você é religioso ou não. Isso não te dá nenhuma vantagem diante de quem? De Deus. Olha que coisa. Então o que ele está dizendo? Não importa se você tem uma moral muito elevada, uma ética muito elevada, se você cumpre os ministérios na igreja, não, ele falou, não importa. Porque diante desse juiz, ninguém tem nenhuma o quê? Vantagem. Aí Paulo vai dizer assim, ó, como já demonstramos que ambos, olha lá, ambos quem? Judeus e gregos, judeus e gentios, todos estão o quê? Debaixo do pecado. O que ele quer dizer com isso? Todos cometeram pecado, ou seja, um crime diante de Deus. E quem comete crime, quando chega diante do juiz, o que o juiz faz? O juiz tem que o quê? Condenar. Então Paulo está dando o veredito de que o quê, queridos? Que todos os seres humanos, todos, pelo fato de se encontrarem debaixo do pecado, já estão o quê? Condenados. Então qual é o veredito? A condenação. Então quer dizer, se eu morresse agora, esquece que eu sou crente, mas imagina, se eu morresse agora e me deparasse diante do juiz, o que ele falaria para mim? Você está condenado, você vai para o inferno. Quem entendeu aqui? Então Paulo está falando, queridos, para nós, que todo ser humano, ele já nasce debaixo do quê? Do pecado. E aí que é interessante, porque eu sempre gosto de usar isso aqui, que é para chocar a consciência. Ele está dizendo que todo ser humano já nasce aonde? Então você imagina um bebezinho lindo, né? Esse bebezinho, né? Essa bebezinha, a Sara. Quanto tempinho tem a Sara? 1 mês. Mas o que ela já carrega dentro dela? Pecado. O pecado. O que ela já traz com ela? O pecado. Tem aqui a Isabelzinha que está na barriga da pastora. 6 meses de gestação. Mas o que ela já carrega? Pecado. Portanto, ela já nasce como? Ela já nasce como? Se ela carrega o pecado, ela já nasce como? Condenada. É triste. É isso mesmo, cara. Condenada. Agora eu lhe pergunto, mas por que nascemos assim? Vamos entender. Ah, mano, por causa de quem? Por causa do Adão. Ó, ela tá aprendendo direitinho, você viu, meu pai? Rapaz.
Ela já entendeu tudo. Por causa de quem? Então vamos rapidinho. Romanos capítulo 5, versículo 13. Valecarte. Tá afiada, você viu, meu pai? Ela tá vindo às sextas-feiras, é isso mesmo. Então, para que vocês observem que isso não fica nas minhas palavras. Por quê? É o 12, tá? Desculpa, Diegão. Romanos 5, 12. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, quem é esse homem? Adão. Então o pecado entrou no mundo por causa de quem? De Adão. Entrou também com ele o quê? A morte. Entendeu? Entrou tudo. Isso, doença, dor. Olha como é que ela tá, meu pau. Entrou tudo, né? Doença, dor. Então a causa do mal no mundo é o pecado, as dificuldades, a fome. Ela pegou direitinho, tô falando aí. Aí ele está dizendo, ó, assim também a morte veio a todos. Tem alguém aqui que não morre? Alguém vai ficar para semente? Irmãos, a gente sabe, o fim de todos vai ser o quê? A morte física. Aí ele fala, a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por causa do Adão, é que todos os seres humanos já nascem debaixo do quê? Do pecado. Portanto, já nascem condenados. Então, eu posso dar o veredito para você? Antes de eu continuar a leitura? Se nós morrêssemos agora sem Cristo, qual seria o veredito diante de Deus? No juízo? A condenação, irmão, inferno. Não tem escapatória. Entendeu? Não teríamos escapatória. Agora, o que é interessante? Romanos capítulo 3, volta lá, Diegão, já no versículo 10. Romanos 3, 10. Agora, o que é interessante? Presta atenção, minha igreja. O apóstolo Paulo, que mente, né? É a mente de Cristo. Para que ninguém dissesse assim, não, Paulo, mas eu não sou pecador, eu não mereço o inferno. Porque se nós perguntarmos para qualquer pessoa aqui, assim, ó, você estaria preparado para se encontrar diante... É uma suposição, né? Às vezes a pessoa pode até dizer, eu não creio. Eu falo, mas é uma suposição. Você estaria preparado para se encontrar diante desse juiz, desse tribunal diante de Deus? Aí a pessoa fala, eu não sei, né? Se você fosse condenado lá, né? Você seria condenado ou absolvido? A pessoa fala, mas eu não sei, eu acho que ele me condenaria. Mas aí, tem gente que fala, não, eu acho que não. Porque também eu não assim, eu sou uma pessoa boa, pago minhas contas, né, entendeu? Né? Eu não faço mal para ninguém, nunca destruí casamento de ninguém. Não, eu acho que ele me absolveria. Aí que é interessante. Para que não deixasse dúvida, para que ninguém dissesse que seria absolvido nesse tribunal diante de Deus, Paulo então começa a trazer argumentos. Que argumentos? As Escrituras. É como um juiz. Um juiz ele julga de acordo com o quê? Um juiz julga de acordo com o quê? Com a lei. Não é assim. Entenda uma coisa, irmãos. O juiz ele não julga uma pessoa porque ele olhou para cá, não gostei. Você está condenando. Não. Quando ele vai julgar uma pessoa, ele vai julgar de acordo com a lei. Quem lembra que Pilatos, quando olhou para Jesus, o que ele disse? Esse homem não fez nada. De acordo com a lei, com aquilo que... Não, esse homem não fez nada, esse homem é um inocente. O Pilatos disse isso. Então é importante que você entenda que um juiz vai nos julgar de acordo com a lei. Da mesma forma é o nosso Deus. Como é que ele vai julgar a humanidade? De acordo com o quê? Com a sua própria lei. Então, para que ninguém tivesse dúvida se seria condenado ou não, Paulo vai começar a trazer argumentos das Escrituras. E aí ele começa com esse aqui, lá de Salmos. Como está escrito? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Já começa assim. Aí eu lhe pergunto, existe alguém que é 100% justo nessa terra? Sim ou não? Tem alguém, queridos, que não falha? Hein? Tem alguém que nunca errou? Hein, queridos? Só um, que é Jesus, ok? Tirando Jesus, tem alguém além dele? Então, só por esse argumento, já é o suficiente para dizer o quê? Todos estão no pecado, portanto, são condenados. Então, todos estão condenados, ok? Só que Paulo não para por aí. Ele vai trazer mais. Isso, vai trazer a solução. Ô, glória, é isso mesmo. Está entendendo tudo, está demais. Versículo 11. Aí ele fala, não há ninguém que entenda e ninguém que busque o quê? Sabe o que ele está falando aqui? Presta bem atenção, igreja. Que ninguém, queridos, entende a Deus se não houver uma intervenção divina. Eu já falei isso para vocês.
Porque quantos de vocês, antes de Cristo, até um dia tentou abrir a Bíblia e não entendeu nada? Quem teve essa experiência? Às vezes você ligava lá, caía num canal evangélico, uma palavra lá, um pregador, você deixava lá um pouquinho falando, parecia que estava falando outro idioma. Não era assim? Às vezes você aceitou um convite de um amigo, uma vez você foi para a igreja, você entrou na igreja, você falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não entendi nada. Não era assim? Porque para você entender as coisas de Deus, é a partir do momento que o Espírito Santo começa a te fazer entender. Sem o Espírito Santo, você não entende. Então, às vezes, a gente fica até meio assim com os nossos na nossa casa. Você não consegue entender, você não vê. Irmão, ele não entende, ele não vê. Porque todo ser humano se encontra assim, ó. Sem entender as coisas de Deus. E se não houver uma operação divina do Espírito Santo, espiritual, ele nunca vai entender. Então, ele não entende. Não é porque, ele não quer, ele é sem vergonha. Não. Ele não entende porque não tem como ele entender. Porque não é por ele. Quem está entendendo aqui? Você entendeu o que eu falei aqui? Então, se você está entendendo o que eu estou te dizendo, é porque o quê? Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Amém? É por causa disso. Segundo, ninguém que busque a Deus. O que ele quer dizer com isso? Ninguém vai a Deus porque quer. Não. Você não veio a Deus porque você quis, queridos. Quem é que te trouxe? Foi Ele mesmo. O próprio Cristo diz isso para nós, o Senhor Jesus, não diz? Que o Pai mas ainda assim quem traz é Deus. Então olha o que ele diz. A todos que vêm a mim, quem é que veio? Quem é que trouxe? Foi o Pai. Então se você veio a mim é porque o Pai te trouxe para mim. Então se você resolveu buscar a Deus, queridos, é porque Deus suscitou isso dentro de você. É porque Deus te arrastou. E se você sente o desejo de buscar Ele ainda mais, é por causa de quem? Por causa dele. Então aquela pessoa não vem para a igreja, para você entender o que eu estou dizendo, não é porque ela não quer, queridos. Porque por ela nunca de fato vai buscar a Deus. O ser humano, a natureza do ser humano, ela rejeita a Deus, ela não quer a Deus. Ela é totalmente contrária à natureza de Deus, ela não aceita a Deus. É só você observar como você era antes de Cristo. Você se lembra? Está na memória aí, não tem? E hoje você fala, meu Deus, como eu era bobo, não é assim? Fala, meu Deus, onde é que eu estava com a minha cabeça? Meu Deus, como é que pode? Mas porque naquele tempo ainda, você era uma pessoa que não havia nascido de novo. Um regenerado, ok? Aí Paulo começa nesses argumentos, vamos lá. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Olha que coisa. Por que ele fala que todos se desviaram e se tornamos juntamente inúteis? Primeiro ele está dizendo o seguinte, que nós tínhamos um alvo, mas nós acabamos desviando. Nós tínhamos uma direção, nós tínhamos um alvo, mas todo ser humano, ele o quê? Ele se desviou. Aí ele diz, e se tornamos o quê? Inúteis. Ou seja, perdemos o nosso propósito de existir, a nossa razão de existir. Porque o nosso propósito de existir qual é? Glorificar ao nosso Deus. Esse é o nosso propósito, queridos. Mas quando Adão, naquele momento, ele cai, ele deixa de ser alguém útil, porque ele deixou de glorificar a quem? A Deus. Aí ele diz, não há ninguém que faça o bem. E não há nenhum sequer. O que significa isso? É que essa linguagem ele colocou meio que no positivo. É como se ele dissesse assim, existe alguém que nunca deixou de fazer o mal? Existe alguém que nunca fez o mal? Vamos falar assim. Alguém aqui nunca fez mal, queridos? Você já fez algum mal na sua vida? Quem aqui já fez algum mal? Que foi, pastor Isso? Então quando ele diz assim, não há ninguém que faça o bem, é no sentido de nunca ter feito o quê? Algum mal na sua vida. Vou te perguntar, alguém aqui já fez algum mal na sua vida? Sim ou não? Sim. Segue. A garganta deles, meu Deus, é pesado, né? É um túmulo aberto, com a língua engano, veneno de víbora, está nos seus lábios. Próximo versículo, Diegão. A boca deles está cheia de maldição
O que ele está querendo dizer com isso aqui? Porque o sujeito pode dizer assim, não, eu sou uma pessoa que eu pago minhas contas, eu nunca adulterei, eu nunca roubei, eu nunca nada. Aí ele diz assim para nós, ei, quando eu falo dessa perfeição que você precisa ter, se você realmente é um justo, é até na sua boca, viu? Ou seja, você pode não ter pecado por ações, mas pecou por palavras? Porque o argumento que Pedro traz de Jesus é esse. Ele fala assim que Jesus era tão perfeito que nem com as tuas palavras ele pecou. Nem no falar ele pecou. Quem está entendendo, igreja? Nem no falar ele pecou. E aí? Você pode, bem, nunca defraudou, nunca roubou, mas é as suas palavras. Segue. Os pés deles são ágeis para derramar o quê? Sangue, misericórdia. Vai, pode ir, Diegão. Ruína e miséria marcam os seus caminhos. Pode ir. E não conhecem o caminho da paz. Próximo versículo. Não há temor a Deus diante dos seus. Então ele conclui dizendo o quê? Que o ser humano, por que ele faz tudo isso? Porque ele não tem o quê? O temor a Deus. Quem entendeu até aqui? Conclusão. Próximo versículo, Diegão, vamos lá. Sabemos, pois, que tudo quanto a lei diz, ela diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sobre o quê? O juízo de Deus. Então, qual é a conclusão que ele está dizendo? De acordo, então, com as escrituras, de acordo com a lei, todos estão o quê, irmãos? Condenados. O juízo de Deus é condenados. Essa é a conclusão. Então, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra, todos estão o quê, queridos? Condenados. Então, não tem argumentação que alguém dizer, não, mas no meu caso, sabe que é? Todos são o quê? Condenados. Então, se eu e você, se nós não fôssemos crentes, morresse agora, nós estaríamos o quê? Condenados. Quem está entendendo até aqui? Amém? Pastor, e aí? Agora que nós vamos começar, tá? Diegão, continua aí para nós. Deixa eu só pegar aqui na Bíblia para eu não me perder. Verso, então, agora 21. Entendemos que todos estão o quê, queridos? Condenados. Se morrêssemos agora, diante do juízo, nós não seríamos absolvidos, seríamos o quê? Condenados. Ok, queridos? Aí ele diz o seguinte, agora, porém, ainda bem que existe um porém, né, queridos? Oh, glória a Deus. Então, assim, graças a Deus. Outra coisa que ele está dizendo, agora. Amém? Nesse momento, nesse tempo, agora, porém, se manifestou. Diegão, põe na ACF, fica melhor. Na corrigida. Ok. Mas agora se manifestou, sem a lei, o que, queridos? A justiça segura. Olha para mim. Eu creio que você já tem entendido o que é a justiça de Deus. Amém? Mas se você não soubesse como funcionava, ou como funciona a justiça de Deus, depois de tudo que você ouviu, que eu falei para você, que não tem nenhum ser humano, né, justo, não tem nenhum justo nessa terra, e os seus lábios querem praticar o mal, lembra? Lembra? Quando chegasse nesse momento aqui, ó, mas se manifestou a justiça de Deus, como é que você fica? Acabou. Quer dizer, se eu estou condenado, né, meu Paulo? Se eu estou condenado, depois que eu entendi que todo mundo está condenado, que não tem escapatória, todo mundo vai para o inferno, aí Paulo fala, mas agora se manifestou a justiça de Deus. Falou, acabou, pastor, já era. Mas por quê? Olha para mim. É porque muitas pessoas, queridos, por não conhecer a justiça de Deus, elas têm um entendimento equivocado da justiça de Deus. É o que eu falei para vocês semana passada. E qual é o entendimento que nós temos da justiça de Deus? Como algo bom ou como algo ruim? Hein, irmã Alessandra? Como que é? Algo ruim. Quando você pensa justiça de Deus, né, grande parte da igreja, quando pensa justiça de Deus, elas pensam de uma maneira o quê? Ruim.
Por isso que às vezes, né, até como uma pessoa chegou para mim, ela falou, Senhor, faz a sua justiça. E na mesma hora ela falou, não, Deus me livre, não vai com a tua justiça não. Mas por quê? Porque muitos não entendiam como a justiça de Deus funciona. Então, para muitos, como é que a justiça de Deus é? Para muitos aí, consenso. Hein? Ela vem para o quê? Para acabar, não é? Então é aquele negócio. Deus é amor, mas é justiça. O que significa isso? Ele vai dando corda. Ele está dando corda. Mas na hora também que ele puxar, meu irmão, você vai ver. Na hora que ele vier com a justiça dele, ou seja, que ele pesar a mão. Entende? Na hora que ele vier mesmo, você vai ver a justiça, o fogo consumidor. Com Deus não se brinca. Não é assim? Então muitas pessoas quando pensam em justiça de Deus, e você vê, por não lerem uma carta de Romanos, que está escrito aqui há 2000 anos, porque isso aqui não foi eu que escrevi não, irmão. Tá? É importante que você entenda isso. Não foi que ontem eu estava lá escrevendo agora. Isso aqui está há 2000 anos, mas por muitos não entenderem como funciona a justiça de Deus, estão vivendo com medo da justiça de Deus. Deu para entender? Olha bem para mim aqui para você entender a justiça de Deus. O que Paulo vai trazer para nós aqui é o seguinte. A solução, que ele está falando é o seguinte. A solução dessa condenação é a justiça de Deus. Então você tem que entender que a justiça de Deus é algo bom. É positivo, não é ruim não. Ela é a solução. A justiça de Deus. Olha que coisa interessante. Diegão, volta lá então, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para o quê? Então o evangelho é o poder para o quê? Para salvar. Mas como que salva? 17, Diegão. Ah lá, o grande versículo da Reforma Protestante. O versículo que o Lutero leu. Qual é? Assim, quanto está em mim, estou pronto, é o 17, Diegão. Porque nele quem? No evangelho, se descobre o quê? A justiça de Deus. Então observa que se a justiça fosse algo ruim, viria do evangelho, irmãos? Não. O evangelho não é o que salva. Paulo acabou de falar lá que o evangelho é o que salva, é o poder de Deus para o quê? Para salvar. Então se a justiça de Deus fosse algo ruim, ele seria o poder de Deus para salvar? Não, queridos. Então você precisa entender que graças a Deus pela sua justiça. Porque se não fosse a sua justiça, nós todos estaríamos condenados no dia daquele tribunal. Não teria escapatória para nós. Então a justiça é bom, é ótimo, é positivo, igreja. Amém? Agora, por que precisamos da justiça de Deus? Porque todos nós, já agora falando da gente aqui, tá? Agora volta, você é crente de novo, tá bom? Que agora falou, esquece ser crente, agora lembra que você é crente, ok? Então, no nosso caso, queridos, o fato dessa justiça é o que nos salva, porque todos nós, antes de Cristo, estávamos o quê? Condenados. E pastor, qual é a solução então? Para que diante desse tribunal, Deus não me julgasse no sentido de me condenar e me mandar para o inferno. A justiça dele. Quem está entendendo aqui? Compreendeu ou não? Só que aí tem um fator, eu preciso comentar isso, tá? Você não está com pressa não, né, crente? Pelo amor de Deus, não tenha. Segura um pouquinho hoje você tem que entender isso. Porque isso aqui é crucial. Quando eu não entendo a justiça de Deus, o que eu vou fazer? Romanos capítulo 10, versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Então olha para mim. Por eu não entender a justiça de Deus, eu vou procurar estabelecer o quê? A minha justiça. Só que tem um fator, olha para mim, crente. No caso do crente, isso é fato. O crente entende
que esse tribunal não tem escapatória. Se o quê? Se você não tiver uma justiça perfeita. Aí, o que a gente vai fazer se a gente não entende a justiça de Deus? Eu vou procurar o quê? Aí eu vou tentar então fazer o seguinte, já que eu estou condenado, eu vou tentar tirar essa condenação de mim. Como que eu vou tirar? Estabelecendo a minha própria? Aí eu vou pensar assim, então eu vou fazer boas ações. Para ver se eu diminuo a pena, entendeu, Gabriel Paulo? Quer dizer, já estou condenado, mas vamos tentar diminuir esse negócio aí, né? Então eu vou começar a fazer o quê? Boas ações. Aí eu acho que se eu distribuir sopão para os moradores de rua, vou ficar melhor. Aí alguns, se a gente trazer para o meio religioso, né? Vou me tornar um religioso. Aí eu começo a cumprir tudo aquilo que aquela religião propõe para mim. Se eu for para o catolicismo, vou seguir então os sacramentos. Porque o catolicismo, ele entende que, sim, a justificação é pela fé. Mas você vai ter que complementar isso aí com os sacramentos. Então é o batismo, cadê o obreiro? É assim? Sacramento, batismo, confissão, a eucaristia, a extrema-unção, o casamento. Ou seja, se vocês não cumprirem essas coisas, quando você chegar lá diante do tribunal, você está frito. Entendeu como é que é? Então o que acontece? A gente vai procurar então estabelecer a nossa própria justiça. É o fazer por onde? Aí o que eu vou fazer? Aí eu faço da oração, que seria um instrumento, um meio, para eu ter me relacionar com o Pai, ter comunhão com Ele, desenvolver minha comunhão. Eu faço disso uma justiça própria. Deus, eu tenho orado. Entendeu? Quando não, a gente faz da moralidade, da moral, a nossa justiça própria. E a gente até fala isso. Não, irmão, você tem que ser uma pessoa de moral elevada. Então você não pode roubar, você não pode matar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode fazer nada. Não. Para quê? Para que quando você chega diante do tribunal, você seja o quê? Absolvido. Mas isso, quer dizer, é a salvação mais as obras. Isso é pela graça? Salvação pela graça? Não, é pelas obras. Isso é a justiça própria. Então o que a gente observa? Muitos crentes das igrejas, que por não entender a justiça de Deus, eles estão estabelecendo as suas próprias justiça. Entendeu ou não? Aí a gente vai ensinando, faz isso, hein, para Deus se agradar de você. Porque senão ele vai vir com o quê? Com furor. Com a ira de Deus. Ai daquele. Quando a mão de Deus pesa. Aí eu vou procurar o quê? A fazer as boas ações. Isso se chama o quê? Justiça própria. Que é para aliviar a minha pena. Quem está entendendo aqui? Tem muita gente assim dentro das igrejas. Agora eu lhe pergunto, você imagina viver assim 20 anos, 30 anos? É pesado ou não é? E aí você percebe que nada do que você faz está bom, sim ou não? Porque você não pode esquecer que se você está num tribunal, tem um juiz, tem um advogado e tem também o quê? Não, tem o juiz, o advogado e quem mais? O promotor, o advogado de acusação. Quem é o advogado de acusação? Quem que é? É ele, o chifrudo. Aí ele fica apontando. Mas onde você foi dormir, você não orou. Onde você não leu a Bíblia. É ou não é? Você não é tão crente assim, não. Você não é tão de Deus assim, não. Você não é tão santo assim, não. Você é uma hipócrita. Se eu sou você, entregava seu ministério. Quem que é esse? Que fica o quê? Acusando. Aí se eu não conheço a justiça de Deus, eu aceito a acusação. É verdade, eu não valo nada. Ai, quem entendeu? Tem muita gente assim, irmão, nas igrejas. Estabelecendo as próprias obras. A justiça própria. Volta lá, Diegão. Romanos. Onde nós estávamos? Agora capítulo 3, tá, Diegão? Capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Estávamos condenados, ok? Se nós entrássemos sem ainda ter crido, nós seríamos condenados. Como é que resolve isso? Próximo versículo. Agora, e aí um detalhe, tá? Peraí, Diegão.
Volta para o 21, que eu tenho que passar essa informação para vocês, rapidinho, segura aí. Ok, deixa eu ver. Ok. Os teólogos, estudiosos da Bíblia, dizem que Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 28, é o coração da Bíblia. Esses versículos aqui. Porque esse versículo resume tudo aquilo que o Senhor fez por mim, por você, para salvar e redimir pecadores. Condenados. É isso aqui. Começa aqui. Então como é que Deus vai resolver essa questão? Através da justiça dele. O que seria a justiça dele? Segue então, Diegão. Isto é, entende bem, queridos, agora ele vai explicar para nós. O que é a justiça de Deus? Hein, Paulo? Paulo vai dizer, olha, a justiça que eu estou falando, que é a justiça de Deus, ela é uma justiça que é pela... Então, olha. Como é que funciona essa justiça de Deus? Ela é pelo quê? É pela fé. Então não é pelas obras, ações e atitudes. Não é por aquilo que eu faço. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém é salvo porque parou de pecar. Até porque eu vou perguntar para vocês pararam de pecar depois que vocês creram? Fala a verdade, irmão. Então se dependesse disso, nós não iríamos para onde? Nós não seríamos salvos. Porque tem gente que acha isso, né? Não, irmão, tem que se arrepender e não pecar mais. Queridos, isso é impossível. Porque, como eu falei, talvez você não vai fazer pecados grotescos, mas só de pensar, você já pecou. Só de falar coisas que não deveria falar, você já o quê? Pecou. Entendeu? Por isso que essa justiça não é pelas ações, pelos atos, mas ela é pela fé. É porque eu crio. Opa! Como é que então funciona a justiça de Deus? Como é que se busca a justiça de Deus, pastor Nilson? Entendeu agora? Ou seja, os judeus, por não entender a justiça, eles buscavam a justiça da maneira errada. Então como é que busca da maneira certa? Aqui, ó. A justiça de Deus é pela fé. É quando eu creio. Mas quando eu creio, no quê? Em quem? Em Jesus Cristo. Dá um aleluia, minha igreja. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, tudo é Jesus, irmãos. Eu não sei quem foi a irmã, quem foi que me falou. Falou, pastor, é tão simples, né? Quando a gente passa a entender. Porque a gente vê que é tudo Jesus, é Jesus, 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 Jesus. E eu falei, irmã, tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Eu digo para vocês uma coisa. E eu peço para o Espírito Santo. Eu falo, Senhor, cada ministração que eu fizer na sua igreja, para o seu povo, para a sua igreja, eu quero glorificar o nome do seu filho. Eu tenho que em algum momento citar Jesus, irmãos. Porque se eu não falei de Jesus, não adiantou. Entendeu? Passou uma palavra muito boa, maravilhosa. Mas se eu não exalto a Ele, Cristo e a sua obra, não adiantou de nada. Então nós estamos começando a entender aqui, sim ou não? Por que a justiça de Deus é algo bom para você? Hein, queridos? Por quê? Ele começou a mostrar. Porque essa justiça de Deus, ela é pela fé em quem? Então quando você creu em Jesus, você recebe a justiça de Deus. É isso que ele está falando. Então como é que alcança essa justiça de Deus? Aliás, como é que você alcançou a justiça de Deus? Então posso falar uma coisa? Você precisa buscar a justiça de Deus? Não. Mas pastor, Jesus não falou? Ele falou, mas no momento que ele falou, ele já tinha morrido? Tinha sido crucificado? Hein? Não, ele ainda estava preparando todas as coisas. Por isso que ele estava apontando. Aquele lá buscar o reino e a justiça é para quem ainda não alcançou essa justiça. Mas para quem alcançou, você vai buscar o quê? Se você já alcançou. A justiça já está sobre a sua vida. Eita Deus! Como é que eu alcancei a justiça de Deus? Quando eu criei em quem? Quem creu em Jesus Cristo aqui? Quem creu no Senhor Jesus? Então você já alcançou a justiça de Deus. Meu Deus do céu! E como é que a gente sabe disso? Porque ele fala assim, ó, e essa justiça que é pela fé em Jesus Cristo, a forma como se busca, é para todos e sobre todos os que
E não há diferença, quer dizer, não importa quem seja, se você é judeu ou grego, creu, recebeu a justiça que vem pela fé. Amém, glória a Deus. Meu Deus do céu, obreiro Paulo, nós já temos a justiça, nós não precisamos buscar mais ela, porque nós já, Jesus amado, aleluia. Próximo versículo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que significa isso? Porque ele está falando assim, ó, não há diferença, sim ou não? Por que não tem diferença? Porque no fim todos o quê? Todos são pecadores, irmão. Então essa justiça é para quem? Qual é a qualificação mínima para receber a justiça de Deus, obreiro Paulo? Ser um pecador. Eu sei que a graça de Deus é terrível. Qual é a qualificação para receber a justiça de Deus? Tem que ser o quê? Hein, irmã Fátima? Tem que ser pecador. Porque se não for pecador, não precisa de justiça. Você já tem a sua própria. É ou não é verdade? Graças a Deus, irmãos. Por isso que eu falo, se você tiver que se vangloriar de alguma coisa, não é das suas obras, mas do seu pecado. Porque se não fosse o seu pecado, ele nem teria vindo para a terra para nos salvar. O motivo de ele ter vindo para a terra é por causa dos nossos pecados. Então eu chego diante dele, Senhor, a única glória que eu tenho, que eu pequei muito nessa vida. Sim ou não? Deixa eu perguntar aqui, quem pecou muito nessa vida aqui, irmão? Quem antes de Cristo fala assim, pastor, eu era terrível. Quem pode falar? Ei, irmão Seri, era terrível. Irmão Seri foi até assim, mas a justiça dele veio sobre a sua vida. Amém, irmão Seri? Ei, glória! Quem está entendendo, igreja? Aleluia, vamos lá, segue. Aí ele diz, como que essa justiça se aplica a nós? Sendo então justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo, pela redenção que há em quem, queridos? Em Cristo Jesus. Próximo versículo, 25. O qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Volta para o 24, porque aqui a gente vai terminar agora. O que ele está dizendo para nós, queridos? Agora ele está mostrando para nós, olha agora, a base legal da justiça de Deus. Amém? Então, primeiro, aonde está? Irmão, segura só mais um pouquinho. Eu sei que você está, né, talvez aí sentado, mas só um pouquinho, eu estou terminando. Mas isso é essencial para você entender. Isso é crucial, tá? Um pouquinho mais de paciência, por favor, pelo amor de Deus. Qual é a base legal dessa justiça de Deus? Por que que eu recebo a justiça de Deus? Qual é a base? Olha lá. Pela redenção que há onde? Aqui, ó. Qual é a base? A obra da cruz. Então, olha para mim aqui. Aonde é que a justiça de Deus foi feita? Aqui, ó. Se você quer entender a justiça de Deus, é aqui. A cruz. Queridos, entenda bem, olha para mim para você entender bem. Deus é justo ou não é? Sim ou não? Tá. Se Deus é justo, Ele poderia deixar os pecados impunes? Quem entendeu aqui agora? Porque alguns podem dizer assim, pastor, olha lá, nós fomos o quê? Justificados o quê? Gratuitamente pela sua graça. Então olha para mim aqui. O que é a justiça de Deus? Quando a justiça de Deus ela é aplicada sobre você, ou seja, a condenação que você tinha foi tirado. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Aquela condenação que você possuía, ela foi o quê? Tirada. Entendeu agora? Então, só para você entender. Hoje você é crente. Se você chegar diante do tribunal de Deus, você é crente. Você tem alguma condenação sobre a sua vida hoje? Não. Então, se você morresse agora, nesse momento, né? Um exemplo, tá, querido? Ao chegar no tribunal, você seria condenado? Não. Porque você foi o quê? Justificado. Entendeu agora? Ou seja, você não tem mais condenação sobre a sua vida. E se não tem mais condenação sobre a sua vida, Ele vai te condenar do quê?
Se você não tem mais o pecado sobre a sua vida, ele vai condenar você do quê, meu irmão? De nada. Ele não tem do que condenar você. Porque você foi o quê? Justificado. Então, quando a justiça de Deus ela aplica sobre nós, nada mais é do que Deus pegando o pecador, aquele que tem a condenação, ele tira a condenação daquele sujeito e ele passa então agora a ser justo. Você era um pecador, condenado, indo para o inferno, só que agora quando ele olha para você, ele fala, rapaz, ali vai um justo. Um justo. Alguém que nunca, para Deus é como se você nunca tivesse cometido pecado. Você já tem méritos agora. Entende? Agora você tem uma qualificação boa diante desse tribunal. E como é que isso é feito? Gratuitamente pela sua graça. Ou seja, você não precisa pagar para ser justificado, para você perder a sua condenação, tirar a condenação, ser absolvido. Quem está entendendo? Porque isso é feito gratuitamente pela sua graça, ou seja, é sem barganhas. Você não pagou por isso. Você não subornou Deus. Ó, Senhor, deixa eu... Como faz com o juiz da terra, né, irmão? Ô juiz, estou precisando de uma sentença favorável aí. Quanto que o senhor quer? Só quinhentinho. 500 reais? Não, 500 mil. Quem está entendendo o que eu estou falando? Na terra você pode subornar o juiz da terra, pode ou não pode? Mas alguém pode subornar aquele juiz eterno? Jamais. Então está dizendo que a única forma de você ser justificado é gratuitamente. Não tem barganha, não tem troca. Faça isso e você vai ser justo. Faça aquilo e você não será condenado. Não tem como. Essa justiça para você receber, ela é gratuita. E ela é um favor imerecido. É porque Deus quer te justificar. Porque Ele é bom, igreja. Amém, minha igreja? Aleluia. Agora, como que isso foi feito? Pela redenção que há em quem? Então, quando ele fala da redenção, ele está falando do quê? Da cruz. Aqui está a base. Por quê? Deixa eu te falar, Deus não é justo, irmãos? Sim ou não? Tá, se Ele é justo, Ele pode fazer vista grossa diante do pecado? Então, como é que Ele resolveu isso? Olha o que Ele está falando, em Cristo. Para você entender isso, aqui a gente vai terminar agora, tá? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aqui eu termino com vocês. Eu sei que hoje foi mais extenso, mas obrigado pela tua paciência, amém, queridos? Quantos amamos aqui aprender a palavra de Deus? Quantos amam aqui entender sobre a palavra do Senhor? Você ama isso ou não? Não é maravilhoso? Amém? Vamos então aqui entender como é que a justiça de Deus foi feita? Olha aqui para a tela. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é esse sujeito aqui, o aquele? Ele está falando de quem? Jesus. Então seria o seguinte, Jesus Cristo é aquele que não conheceu o quê? Mas ele o quê? O fez pecado por nós. Aonde que Jesus foi feito pecado por nós? Aqui. Pastor, como é que Deus pode justificar pecadores, fazer com que pecadores percam a sua condenação, mas sem ferir a sua integridade, o seu caráter, sem ele deixar de ser justo? Porque pensa comigo, se um juiz faz vista grossa, esse juiz é justo? Diante do pecado, diante do crime, de um delito? Sim ou não? Então o Senhor, olha só, essa obra da justificação, o nosso Deus, o nosso Pai, ele não poderia simplesmente fazer assim, ó. Tá bom, vocês estão perdoados, segue tua vida, faz de conta que não aconteceu nada. Não. Porque daí ele não seria justo. E aí eu te falo uma coisa, qual é o problema que as pessoas mais reclamam no Brasil? Que esse país não tem o quê? Justiça. E isso acaba com qualquer pessoa, qualquer vida, qualquer país. Porque não há o quê? Justiça. Então você confiaria num Deus que não fosse justo? Porque vai que ele, né? Como é que ele faz isso então? Olha aqui. É aí que entra Jesus. Por que Jesus veio para a terra? Para assumir a minha e a sua condenação. Imagina que lá no tribunal, como Paulo está dizendo, vocês todos foram condenados. O juiz bateu o martelo e falou, estou condenado, vocês estão condenados. Então vocês vão agora pagar a pena.
Nessa hora, você está ali naquele condenado, você está ali naquele tribunal, condenado com a algema, alguém aparece no meio e fala assim, mas ó, juiz, é o seguinte, se isso fosse possível, obviamente. Faz o seguinte, liberta ele. Porque eu vou sofrer a pena dele. Eu vou sofrer a condenação dele. E o juiz fala, então tá bom, solta a algema dele, coloca nesse agora aqui, que acabou de falar que vai sofrer a pena, e leva ele, já bota no camburão, e leva ele para cumprir a pena. Ou seja, a justiça foi feita ou não foi? Foi. Mas aquele que era condenado foi o quê? Foi livre da condenação. Porque alguém assumiu a sua condenação. Então por que a gente fala que a justiça de Deus, irmãos, é aquilo que eu mais precisava? Porque ela foi feita aqui na cruz. E como que ela foi feita? Deus Pai colocou Cristo na cruz e o pecado que estava em nós, ele colocou em quem? Na cruz. Aí a Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado? Então Jesus pagou a pena ou não pagou? Pagou com a morte dele. E aí o que ele diz? Para que nele fôssemos nós feitos justiça de Deus. Então se você morresse agora e se encontrasse diante de Deus, você estaria condenado? Não, você já estaria o quê? Justificado. Deus te mandaria para o inferno? Não. Ele não pode. Por que ele não pode? Agora eu pergunto para você, porque eu quero firmar você nisso. Esta obra aqui, ela é eterna ou não é eterna? Então o que eu quero que você entenda? Não tem como mais você perder essa justificação. Porque a justificação não depende de você, dependeu de quem? De Cristo Jesus. Eu não sou justo por causa de mim, sou justo por causa de quem? Tem como eu perder isso? Então se eu morrer agora, vou chegar diante dele como? Justo. Eu sou o quê? Justificado. O que você está sentindo agora aí? Irmão Sebastiano, está sentindo o quê? Paz. Quer dizer, eu posso morrer agora e eu não preciso mais temer a Deus. Ter medo dele. Não preciso. Se eu morrer agora, ele vai dizer, sabe o quê? Entre. Bem-vindo. Desfrute disso aqui que eu preparei para você. Quem está entendendo? Pode entrar. Sabe o que ele vai dizer? Mais um justo está chegando. Mais um justo está entrando. Quem está entendendo? Sabe o que é interessante? Ainda que Deus quisesse, ele pode te condenar? Não. Por que não? Por causa do sacrifício do filho dele. Quem está entendendo? Para a gente poder terminar, eu falei que era o último, mas é porque eu fico assim empolgado, irmão. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Se prepara, obreiro Paulo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que ninguém pequeis. Mas se alguém pecar, aleluia, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Segue, próximo versículo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Se caso alguém ainda venha pecar, o que você tem para te defender? Aí o advogado fala assim, né? Esse advogado aqui. Pai, não considera o pecado da Geralda, não. Que ela pecou, né? Ó, faz de conta que o senhor não viu nada. É assim que ele faz? Não. Vem cá, obreiro Paulo. Quando a Geralda peca, o que ele faz? O que é isso aqui que ele está mostrando para o pai? Os buracos, os cravos dos pregos. Ele está dizendo, eu já paguei o pecado dela. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Na hora que ele peca, ele fala, eu já paguei pelo pecado dela. Amém. Eu já morri pelo pecado dela. Quem está entendendo aqui? Ou seja, ele não é argumento, ô pai, faz de conta que você não está vendo, vista grossa. Não. Eu já morri, eu me sacrifiquei por ela, pai. E o pai vai dizer o quê? Não valeu o seu sacrifício, viu, meu filho? Não tem como ele rejeitar, ele aceitou. Quem está entendendo aqui? Cadê os justos aqui? Quem é justo aqui?
Quem já foi justificado? Quem pode dizer que o teu pecado já foi pago? A tua condenação foi tirada de você. Diga assim: eu sou livre de toda condenação. Vamos aplaudir a Ele, igreja, bem forte. Aleluia! Glorifica, adora a Ele. Amém.